Conteúdo pro TJ São Paulo sobre... Bom, leitura de conteúdo sobre normas. Normas de corregedoria. Eu vou fazer um monte de vídeo de norma de corregedoria. Pra ter certeza que eu vou acertar todas as perguntas de norma de corregedoria. Fuckers. Primeiro, dos ofícios de justiça em geral. Servidores de justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, aos gestantes, às gestantes, às lactantes, às pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantia de lugar, privilegiado em filas de distribuição de senhas com numeração adequada, ou atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas por peculiaridades existentes, assegurem a prioridade. Isso está no artigo 27 e caiu uma vez. Isso aí é coisa de prioridade. Próximo conteúdo. Aqui. A prioridade que trata o artigo 27 se aplica às advogadas públicas e privadas, advocacias públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público, gestantes ou lactantes e qualquer pessoa com criança de colo. Inclusive para a preferência das audiências no primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio observado a ordem de requerimento e respeito aos demais beneficiários de lei 10.048, que disciplina o atendimento prioritário, no artigo 27A. Ou seja, o atendimento prioritário também serve para a preferência de audiência. A filazinha. Mas tem que fazer requerimento. Ainda dos ofícios de justiça em geral das atribuições. Foro com mais de uma vara. Haverá uma seção de distribuição judicial, a qual incube e serve distribuição ou autuação dos processos novos e encaminhamento para cada uma das varas. Partidor, serventuário que realiza sobre o que é a distribuição, autuação dos processos novos e encaminhamento para cada uma das varas. Sobre partidor, é o serventuário que realiza ou confere partilhas. Sobre o arquivo, é o setor para onde os processos finalizados são encaminhados. E sobre a contadoria é o setor que elabora os cálculos judiciais. Sobre comarcas de uma única vara e ofício, elas competem a elas os serviços de distribuição, contadoria, partidor e arquivo que eu falei. Partidor, contador, arquivo e contadoria. Ou seja, o ofício concentra suas ações ordinárias e também as demais funções mencionadas. O ofício de justiça. O ofício é tipo um setor de administrativo, onde o escrevente vai trabalhar, né? Me confuso, que eu confundi antes. O que era um ofício? Os ofícios de justiça é tipo uma oficina. Mais conteúdo ainda. Sistema informatizado oficial. Os distribuidores e os ofícios de justiça que são os dois lugares, deverão, no sistema informatizado oficial, observar suas respectivas atribuições no artigo 52 da norma, cadastrar todos os feitos distribuídos ao respectivo juízo, anotar a movimentação e a prática dos atos processuais, citações, informações e de mandatos e a respectiva data, termos, despachos, cargas e sentenças, instância superior para recurso, entrega de ou remessa de autos que não impõem devolução. E consignar os serviços administrativos pertinentes, que são desarquivamento, inutilização, destruição de autos, etc. Mais informação sobre o sistema de informação inicial, informatizado oficial. A inserção de dados no sistema informatizado oficial, ela será a mais completa e abrangente possível.
de modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual, formando um banco de dados que servirá de memória permanente. Artigo 53. O cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão, qualificação das partes e de eventuais representantes, advogados e os respectivos números da inscrição na OAB, o valor da causa, objeto da ação, etc. Esse cadastro é interessante, né? Isso está na súmula 1 do artigo 152, quer dizer, 52. Ainda do sistema informatizado. A qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial de forma mais completa possível, com os seguintes dados disponíveis nas postulações iniciais ou intermediárias. O artigo 55 é esse conteúdo. Em relação às partes nos procedimentos civis e dos autores de ação penal privada, se pessoa natural, o nome completo, daí tem que ter o número de inscrição do CPF, a nacionalidade, o estado civil, profissão, bem como o endereço residencial, ou domiciliar completo, inclusive CEP. E todas essas mesmas coisas para uma pessoa jurídica, só que ao invés de CPF é o CNPJ. Sistema informatizado oficial, essas duas pessoas. Daí, as vítimas identificadas na denúncia ou queixa também. As testemunhas no processo criminal, sejam estas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto quando, ao darem conta da coação ou grave ameaça após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. Artigo 55, súmula 3. Exceto quando não querem, por causa da coação ou grave ameaça, que é praticamente precisa de um habeas corpus, né? Exceção. Compete aos ofícios de justiça sobre o sistema ainda informatizado oficial, no artigo 61, cadastrar diretamente no sistema informatizado oficial qualquer dos dados constantes dos artigos 54 e 55, que, quando forem conhecidos, necessitarem da retificação ou sofrerem alteração após a distribuição. Na hipótese de uma expedição de certidão de homonímia, eu não sei o que é homonímia, a inserção no sistema informatizado oficial dos eventuais dados de qualificação ainda não lançados no sistema, também certificando a adoção dessa providência no documento. Compete aos ofícios de justiça cadastrar diretamente no sistema informatizado oficial qualquer dos dados constantes no artigo 55. Não, já li isso, né? Hipótese de certidão ou não mínima. Tá. Continuando, cadastrar no sistema informatizado oficial a decretação de segredo de justiça, a concessão de justiça gratuita, o deferimento de tramitação em prioritária do processo, idosos e demais pessoas com deficiência, portadores de doenças graves ou o reconhecimento de qualquer benefícios processados a alguma das partes. Proceder às alterações devidas no sistema juizado de hipótese de determinação judicial de retificação do procedimento da ação para ordinário ou sumário. Não entendi. Mas eu não vou ler de novo, não. Quando eu fazer um terceiro vídeo, talvez eu entenda. Se eu ler achar esse conteúdo de novo. Vedações. Da recepção da juntada de petições, dos atos e dos termos judiciais das cotas nos autos. São vedados e estão escritos nos artigos 96. O lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos. A prática subliminar de palavra a tinta a lápis. Não pode escrever a lápis. Não pode colocar cotas marginais. Não pode o emprego de expressões injuriosas nos escritos e apresentados no processo. A consequência, isso vai incumbir ao serventuário, ao constatar a irregularidade, que comunicá-la imediatamente ao juiz. Isso são vedações. Deixa eu ver se tem mais conteúdo de mais vedações. Bom, agora da movimentação dos autos, deverá ser feita. Isso aí, a movimentação está no artigo 97. Vai ser feita da conclusão dos autos no prazo de um dia. Daí movimenta eles. E se eles foram executados os atos processuais no prazo de 5 dias, movimenta eles de novo. E os juízes atenderão preferencialmente a ordem cronológica. Tempo.
de conclusão para proferir uma sentença ou um acordão. Está escrito na súmula 1 do 97. E o escrivão devo trabalhar digitando, preferencialmente a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação do pronunciamento de justiça. Recebi, faço a digitação, pau, publico. Assim, né? Eu tenho que treinar mais a minha digitação. Já faz 4 dias que eu não treino. Se você quiser treinar digitação, tem um monte de digitação. Vou dar uma dica aqui de site de digitação. Bom, é um site que fala um monte de sites de digitação. Então não é um site de digitação, na verdade. Caraca, eu tenho muitas coisas, muitas pastas. Aqui, curso de digitação por toque online, teste de digitação português, digitação de correção, de corredor, exercício de digitação, aprenda a digitar mais rápido. Eu acho que esse curso, Typing Study, isso. Existe um site chamado typingstudy.com, que é typing significa digitar. typingstudy.com, daí você acha, vai lá e procura a lista. Tem uma lista de português de sites de português, de digitação português, nesse site de estudo de digitação. Perfect. Continuando o estudo. Conteúdo. Ainda das movimentações dos autos, nenhum processo permanecerá paralisado em cartório, além dos prazos legais ou fixados ou fixará-se em andamento por mais de 10, 30 dias. 3 vezes 10, 30 dias. De acordo com as diligências, informações, respostas, ofícios ou requisições, providências das partes. Artigo 99. Decorrado um prazo de 30 dias que eu falei de paralisação, o ofício de justiça reiterará a diligência uma única vez e, em caso de não atendimento, será aberto conclusão ao juiz para as providências cabíveis. Parágrafo único. Mais conteúdo. Agora sobre as intimações, que cai bastante na prova. A intimação dos atos e termos e processos ou de expediente administrativo será feita sempre que possível por meio eletrônico e mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico. No artigo 131 que está escrito isso. É vedado ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por telefone aos advogados, aos membros do Ministério Público e às partes e ao público em geral. Acerca dos atos e termos dos processos estão no parágrafo único isso. Essa vedação de servidor dos ofícios. E os despachos, decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhadas à publicação no Diário Oficial de Justiça Eletrônica dentro de um prazo de 3 dias a contar da divulgação dos autos cartórios. Isso está no artigo 133. Mais conteúdo. Achando mais conteúdo. Eu preciso de mais conteúdo. Difícil achar conteúdo. Ainda das intimações, será publicada apenas a parte de dispositiva das decisões proferidas em procedimento de natureza disciplinar ou em processo de dúvida do artigo 135. Observação: poderá o Corregedor-Geral de Justiça, se entender necessário, determinar a sua publicação integral após o trânsito em julgado. A publicação ou omissão em relação aos requisitos constantes dos artigos 134 e 135 e que cause efetivo prejuízo a qualquer das partes será considerada nula. Isso está no artigo 136. Mais conteúdo. Interessante essa coisa de nulo, né? Publicação emissa em relação aos requisitos constantes dos artigos 134 e 135, em relação a requisitos constantes e uma publicação omissa, e que cause efetivo prejuízo. Causando prejuízo a qualquer das partes será considerada nula. Uma aplicação que causa prejuízo. É interessante. Porque eu não tenho a menor ideia do que é uma aplicação que vai causar prejuízo.
Ainda das estimações, quando ocorrer erro ou omissão do elemento disponível, indispensável na publicação, esses elementos estão no seu artigo 137, que deverá ser feita imediatamente a retificação de uma nova publicação, encartando-se nos autos cópia do ato incorretamente publicado. Tipo, ocorreu erro, manda uma cópia dos trecos. Uma retificação. Observação: independentemente de despacho ou de reclamação da parte. Na publicação do Diário de Justiça Eletrônica a respeito do processo, sujeitos a segredo de justiça constatarão as iniciais das partes 138. Independente de despacho ou de reclamação, tem que consertar o errozinho. Se for um erro de elemento indispensável. Vamos estudando. Ih, acabou o conteúdo. Quer dizer, tem mais conteúdo, mas eu vou ter que pesquisar, organizar aqui.